Os fundos imobiliários estão caindo, na verdade despencando em queda livre. Se os FIIs aí da sua carteira estão mais vermelhos que a bandeira da China, toma cuidado, pode ser que você está fazendo coisa errada e precisa agir agora mesmo. Enquanto algumas ações, ativos no exterior e criptomoedas estão subindo, como o Bitcoin aí está renovando as máximas históricas, os fundos imobiliários não param de cair, como o MXRF11 que caiu 12%, XPML11 que caiu 11%, KNRI11 que caiu 17% e o HGLG11 que, apesar de ter caído menos, já acumula quase 5% de queda neste ano. Já aproveita e manda aqui nos comentários para mim se você tem algum desses fundos imobiliários ou se tem outros e também como é que está a situação da sua carteira. Vamos lá então, porque você precisa agir rápido, mas antes de tomar qualquer atitude, você precisa entender o que está acontecendo. Por que esses fundos imobiliários estão caindo tanto? Por conta de uma mudança aí do ciclo. A gente vinha em um ciclo de afrouxamento monetário. Dizia-se que até o final desse ano a taxa Selic estaria ali por volta de 9%. Olha só isso. Hoje ela está em 11,25%, muito distante do que acreditava-se que ia acontecer, e isso mudou por conta da nova expectativa da inflação batendo ali na nossa porta, por conta de incertezas políticas, um descaso aí com os gastos públicos e outras questões fizeram que o ciclo que era para diminuir acabou voltando a subir. Estima-se que lá até 2025 a taxa Selic pode chegar até 13%. Então é algo que mudou da água para o vinho. Basicamente são dois mecanismos e eu vou te mostrar como funciona agora. Quando a inflação está aqui embaixo, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, também fica aqui embaixo. Quando a inflação descontrola e começa a subir, a equipe econômica tem que agir. Então eles aumentam a taxa de juros para poder controlar a inflação. Então basicamente é isso. Inflação sobe, Selic sobe. Inflação cai, começa a ficar controlada, Selic também fica mais baixa. Esse é o primeiro mecanismo. Já o outro mecanismo é o dos fundos imobiliários. Então tá aqui a Selic e tá aqui os fundos imobiliários. Esse mecanismo é um pouquinho diferente. Ele não sobe junto e desce junto. Ele funciona como uma balança. Ele é inversamente proporcional. Quando a Selic tá caindo, os fundos imobiliários estão subindo. E quando a Selic começa a subir, que é o que está acontecendo agora, os fundos imobiliários vão lá para baixo. E a explicação para isso é muito simples. Como a taxa Selic está alta e aumentando, os investimentos de renda fixa atrelados à Selic e ao CDI, que é quase a mesma coisa que a Selic, é 0,1% a menos, acaba pagando um pouquinho mais e com mais segurança. Então o que que as pessoas fazem? Elas vendem os fundos imobiliários, não todos, né? Tô dizendo aí, grande parte, a maior parte acaba vendendo os fundos imobiliários e colocando o dinheiro na renda fixa, fazendo então com que os fundos imobiliários despenquem. Agora que você já entendeu, vamos dar uma olhada se a tua carteira aí de fundo imobiliário que tá toda vermelha, se você tá fazendo aí alguma coisa de errado, porque tem muita gente que compra sem saber da qualidade do negócio e vende também por qualquer ruído, por qualquer oscilação, sem saber por quê. Então eu vou te mostrar algumas coisas aí que pode ser que você tá fazendo errado, e aí é bom você saber que também precisa agir agora mesmo da maneira correta. A primeira coisa que você precisa saber é que quem investe em fundo imobiliário, ele quer principalmente o quê? A renda mensal isenta de imposto de renda. Então não adianta só ficar olhando se ele tá caindo. Veja o que está acontecendo com a sua renda. Olha só que legal. Mesmo com o preço desabando, o XPML11 aumentou a renda paga para você, investidor, comparando com o que ele pagou no mesmo período do ano passado, que estava subindo. Então tá aqui, ó, barra verde representa os dividendos pagos em 2024, barra laranja o que ele pagou para você
acontecer em 2023. Janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses do ano aumentou a renda. No KNRI, a mesma coisa. É claro, com exceção aqui do mês de junho, onde ele pagou muito mais no ano passado, por conta que provavelmente ele entregou a valorização do metro quadrado e também pode ter feito aqui a venda de um imóvel, tendo um bom lucro e repartindo esse dinheiro com os investidores. A HGLG não aumentou a renda, mas mesmo com o preço caindo, ele manteve a renda esse ano, com exceção também em 2023, aqui em junho, por conta aí da valorização do metro quadrado ou a venda de algum imóvel. O único que caiu a renda em comparação ao ano passado foi o MXRF11, mas como ele caiu muito o preço, essa queda nem é tão grande assim. Então vender sem saber por quê não faz sentido nenhum. A segunda coisa que você pode estar fazendo errado, e essa é um pouquinho pior, é se você comprou um fundo imobiliário apenas olhando para o rendimento. Geralmente esses que pagam muito bem são os mais arriscados, e quando eles caem, eles não caem como qualquer um. Eles despencam porque eles têm problemas. Eles não caem simplesmente por conta da mudança do ciclo, como eu expliquei, mas sim porque tem problemas graves dentro do fundo imobiliário. E é o caso do DEVA11, que caiu 30% só esse ano, HCTR11, que caiu 31%, quase 32%, e o nosso amigão aqui, TORD11, 57%, quase 58% só esse ano. Se a gente colocar aqui nos últimos 5 anos, 90% de queda, ele praticamente... Olha isso aqui, praticamente virou pó. E esse camarada aqui, ele estava pagando 18, 19% ao ano, sem pagar imposto. Ou seja, era uma rentabilidade muito boa. E quem caçava só o rendimento, sem saber se o fundo tinha qualidade ou não, acabou se dando muito mal. Então já sabe, fundo imobiliário pagando 16, 17, 18%, pessoal, toma muito cuidado que geralmente isso é bucha. Quando a gente investe, a gente quer receber renda pro resto da vida, e não hoje, e não amanhã. Então não adianta pagar bem durante 2, 3 meses ou um ano que seja e depois você não poder viver de renda, que é o objetivo do fundo imobiliário. Então fica ligado nisso. A terceira coisa é pagar caro pelo fundo imobiliário. Tem muita gente que compra quando tá todo mundo comprando, mas deveria comprar quando ninguém tá. Como agora, quando ele tá lá embaixo. Assim você tem um grande potencial de crescimento. Veja aqui o exemplo do MXRF11 que eu peguei para você. Olha só como oscila o preço para cima e para baixo, para cima e para baixo durante todo o ano de 2024. Aqui, quando estava lá em R$10,49, R$10,46, R$10,20, R$10,30, ninguém estava reclamando, todo mundo comprando e achando que estava fazendo um bom negócio, ao invés de aproveitar as quedas. Como agora, onde você deveria estar comprando e tá todo mundo desesperado vendendo. Então como é que funciona? Toda vez que o preço tá muito caro, a certeza que a gente tem é que mais cedo ou mais tarde ele vai voltar pro preço justo dele. Não adianta você pagar mais do que ele realmente vale, porque logo ele volta pro preço que ele realmente vale. Então você tem que aproveitar para comprar nas quedas, ou seja, quando ele está abaixo do que ele realmente vale, quando tá barato. Então se você tá nessa situação, aproveita agora para baixar preço médio. É claro, se você não comprou um fundo ruim, um fundo com problema, como aqueles que eu mostrei antes. Aproveita, vai comprando agora que o preço tá barato. E assim você baixa o seu preço médio. Por isso é muito importante, além de ter uma reserva de emergência, ter também uma reserva de oportunidade. Um dinheiro lá num local seguro, pode ser num Tesouro Selic, numa caixinha do Nubank, num CDB de liquidez diária, porque você precisa sacar para colocar na hora que a oportunidade aparecer e comprar em grandes quantidades, comprar com mais força a hora que os preços estão como estão agora,
baratos. Não esqueça que quanto mais cotas você acumula, mais dinheiro você recebe, mais renda cai na sua conta. Então se antes com, sei lá, R$1.000 você comprava 100 cotas de um fundo imobiliário, agora com os mesmos R$1.000 você vai poder comprar 110, 120, 130 cotas e assim ter mais renda. Vou dar um exemplo. Se você vai no mercado e compra um cafezinho aí que você gosta, ou sei lá, sua bebida preferida, chegou lá, não mudou a embalagem, não mudou a qualidade, nem o rótulo, nem o cheiro, nem a textura, nem o sabor, nada. E o preço caiu muito. Você chega pro caixa lá no mercado e fala, não, eu não quero levar isso daqui, tá muito barato, caiu demais, ou você aproveita para comprar mais, pagando menos. Então é isso. E no caso do fundo, você compra mais, paga menos e recebe mais dinheiro todo mês. E a quarta coisa que você pode estar fazendo errado é estar investindo apenas em fundos imobiliários. Então não tem jeito. Quem começou agora recente, por exemplo, no último ano, ou sei lá, 1 ano e meio, só vai estar no vermelho porque os fundos despencaram. Como é que você vai ter uma rentabilidade positiva se você só está exposto no fundo imobiliário? É claro que no longo prazo, eu vou falar isso logo, as coisas mudam. Mas você não pode colocar suas fichas só em uma classe de ativos, só em fundos imobiliários, por mais que você tenha mais que um fundo imobiliário. Diversificar, não apostar todas as fichas dentro de uma só classe de ativos. Essa aqui é a minha carteira pública, que também é a carteira do meu filho, que tem 6 anos. Essa carteira aqui tem há mais ou menos 2 anos e 3 meses e veja que mesmo tomando aqui 2,68% aqui negativo nos fundos imobiliários, aqui na relação patrimônio rentabilidade, veja que também tem ações, e aí tá ganhando 67%, tem ETFs aí no exterior, né, ganhando 18%, tem BDRs no exterior, ganhando aí 72%, tem uma renda fixa ali, gerando 7% também de rentabilidade, criptomoedas que tá dando aí 165%, então a gente não fica dependente só de uma classe de ativos e tem uma estratégia para poder a carteira performar bem. Então tá aí tudo que você precisa fazer para agir da maneira correta. Não sai vendendo tudo no apavoro, porque essa nunca foi a melhor opção. Até para dar uma minimizada, para finalizar, eu vou mostrar aqui para você a diferença que faz investir no curto prazo e no longo prazo. Você vai se sentir até mais leve quando entender que investimento em fundo imobiliário ou na bolsa de valores ou em uma carteira de investimentos como um todo é para longo prazo. Não fique bitolado em um ciclo pequeno de queda e fazer com que isso torne um prejuízo na sua vida. Dá uma olhada nisso aqui agora. Esse aqui é o IFIX, que é o índice que representa os principais fundos imobiliários da Bolsa de Valores, de toda a Bolsa. Então, basicamente, ele é um termômetro para medir ali como estão os principais fundos, a média dos fundos imobiliários de toda a Bolsa. Aqui eu selecionei um curto período de tempo, ou seja, curto prazo, só esse ano de 2024, então temos aqui uma oscilação de 11 meses, quase um ano, né? 12 meses. Veja que ele sofreu uma boa queda num curto prazo. Porém, colocando aqui no máximo, no longo prazo, veja que o IFIX, ou seja, a média aí de todos os fundos da bolsa, só subiu até os dias de hoje. E aí, ficou mais tranquilo? Espero que sim. Se ainda tá com dúvida, manda aí nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. Também estou deixando aqui embaixo na descrição 2 planilhas que me ajudam demais na hora de investir. Uma delas para calcular o preço justo de uma ação e a outra para calcular o preço teto para garantir os dividendos que você deseja, tanto para ações quanto fundos imobiliários. Dá uma olhada lá que é coisa boa. Grande abraço e bora pra cima!